Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi o desfraude do meu filho mais velho. Foi um processo bem lento, demorado, mas foi no tempo dele. Eu respeitei todas as vontades dele, respeitei a hora de recuar, a hora de avançar um pouco. No caso do meu filho, foram vários fatores que influenciaram esse desfraude tardio, né? Considerados por muitos como tardio. Mas foi um desfraude respeitoso no tempo dele, e quando chegou a hora mesmo que ele estava preparado, quase não teve mais escapes, né? Isso aqui é importante falar. Então eu vou começar falando sobre quais as cuecas de treinamento que eu comprei no início, que eu achei que ia dar certo. As primeiras que eu comprei foram essas aqui, da amarelinha. Eu nem sei se está sendo fabricada mais. Essa aqui é tamanho M, mas eu sei que tinha tamanho G também. Mas na época eu consultei o intervalo de peso, e aí, como ele era bem magrinho, com 3 anos, eram essas as cuequinhas que serviram nele. Então ela é feita de algodão por fora, bem no formato de uma cuequinha mesmo. Aqui tamanho M, eu sempre vou virar o avesso para mostrar como que é por dentro. Essa aqui, ela tem mais absorventes aqui ao centro, né? Mas não tem nenhuma costura interna, ela é toda feita com absorventes aqui, né? Daqui até aqui, mais ou menos, não tem nenhuma costura internamente. E é de algodão, né? Então, quando faz xixi, fica bem molhado mesmo, e aí tem que trocar. Ela foi feita justamente para o toque molhado incomodar e ver que tá fazendo xixi, perceber que tá molhado, parar de fazer xixi e terminar de fazer o xixi no vaso, no pinico, enfim, onde ele achar melhor. São feitas apenas com poucas camadas de absorvente, porque é apenas para acidentes, para escapes de xixi, um volume pequeno. E aí, usei essas cuequinhas do meu filho quando ele tinha 3 anos, mas ele fazia muito xixi nelas, vazava tudo. Não tava na época, a gente recuou e ele deixou guardadas essas cuequinhas. Depois a gente tentou essas cuequinhas aqui de treinamento, que são da Fio da Terra. Essa aqui é tamanho G, mas também tem tamanho P, M, até GG. O tamanho G serve de 12 a 15 quilos, que era o peso dele na época. A GG, ela é acima de 15 quilos, então se o bebê for muito grande, tem que ser a GG. Aqui eu vou mostrar como que ela é por dentro. Ela é toda em Melton. Ela tem essa costura aqui, né, ao centro. São 3 ou 4 camadas de Melton, eu não sei ao certo. Mas a função dela é absorver um pouquinho de xixi só, né, já que não tem tanto absorvente. E por fora ela tem o pool, então ela é impermeável aqui por fora. Quando começa a saturar muito de xixi, começa a vazar pelas perninhas, mas não vaza pelo meio, né. Essas cuequinhas aqui, ela tem um impermeável aqui no meio, mas como ela é toda de algodão, infiltra muito fácil, fica toda molhada. Essas aqui, que tem o pool externo, ela não fica molhada, né, aqui no meio e nem nas abas. E elas têm os elásticos muito confortáveis, então não aperta nem a barriga e nem as pernas, né? Eu tô falando por tamanho, porque essas aqui são as menores, e aí agora eu vou falar dessas aqui que são um pouco maiores. Essas eu comprei do AliExpress, tamanho 90 centímetros. Ele corresponde ao tamanho M ou 13 quilos, que era o peso do meu filho na época. Por isso que eu comprei essas tamanho 90. Essas duas aqui, acho que é tamanho 100. Tamanho 100, que é tamanho G, considerado G, e para peso de 16 quilos. Então eu vou mostrar uma dessas aqui, só para mostrar como que ela é por dentro. Ela é toda de algodão, inclusive essas camadas aqui, né, o reforço é só nessa parte de baixo, não vai até as costas e nem até a barriguinha, né, é só aqui no meio mesmo. Elas são feitas de 4 camadas de algodão, tipo aquela musselina, né, um tecido bem fininho, de fralda creme, bem parecido com esse tecido, né, por isso que é bem fininho. E tem uma camada de impermeável aqui no meio, só aqui no meio.
Então, ela infiltra muito facilmente, né? É para pequenos escapes, bem pequenos mesmo, só um pouquinho de xixi. Porque se fizer um pouco mais, já começa a infiltrar aqui tudo e vaza tudo. Então, eu também não tive uma experiência muito boa com essas cuequinhas aqui. Porque quase sempre molhava a roupa, se ele tivesse sentado no sofá, molhava o sofá, molhava a cama, enfim. Foram muitos escapes, muitos vazamentos, então a gente viu que não era a hora de continuar com o processo de desfraude, quando ele tinha 3 anos e meio. A gente recuou, voltou para as fraldas, foi quando a gente mudou de cidade, ele mudou de escola, então foram várias mudanças acontecendo. E aí, quando ele já estava na escola nova, ele voltou a usar essas cuequinhas aqui. Só que ele já estava maior, ele já tinha passado o peso, né? Que essas cuequinhas são especificadas. E aí, o que aconteceu foi que a professora da escola falou que não era para mandar ele com essas cuequinhas mais, porque ele tentava tirar a cuequinha para ir fazer xixi no vaso, mas como estava um pouco apertada, elas são com a cintura muito alta, ele não conseguia baixar a cuequinha a tempo, né? E ele fazia xixi na cuequinha. Então, para ele era bem frustrante. A gente também usava essa aqui, que é da Happy Flute. Ela é tamanho large, né? Tamanho grande. Como que essa cueca de treinamento ficava vestida nele quando ele tava com 3 anos e meio. Ele tava bem magrinho, então servia nele. Ficava bem certinha mesmo, parecendo uma cueca, só que com o pull por fora. E aí, quando ele tinha vontade de fazer xixi, ele ia pro banheiro, no mictóriozinho que ficava na parede. Ele mesmo pegava aquela parte interna do mictório, levava até o vaso e ficava lá tirando o excesso de xixi com a ducha higiênica do vaso. Então, para ele era só uma brincadeira, né? Ele estava se divertindo fazendo isso. Enquanto foi novidade, deu certo. Ela é feita de algodão por dentro, toda de algodão, só que ela tem 2 camadas de microfibra costuradas aqui no meio. Isso aqui dentro é microfibra. Então, tem um pouquinho mais de absorção aqui no meio, mas é bem estreitinho, né? Então, é para uma absorção bem pequena, bem limitada. Se fizer muito xixi, vaza. Não vazava pelo meio, né? Porque é pull, mas escorria xixi pela perna. Então, não deu certo também, porque confundia a cabeça dele. O que funcionou, né? Vamos falar o que funcionou. Fraldas em velcro funcionaram melhor do que as cuecas, porque essas fraldas ele conseguia tirar com muita facilidade. Então, quando ele queria mesmo fazer o xixi, ele mesmo sozinho tirava, né? Eu colocava os absorventes aqui dentro, né? Normal, de uma fralda, caso ele fizesse xixi aqui não ia vazar. Mas aí, quando ele sentia vontade de fazer xixi, ele ia pro mictóriozinho dele, de sapo, abria o velcro sozinho e fazia o xixi lá, né? Depois a gente pegava a fralda que estava no chão e vestia de novo nele, se a fralda tivesse seca. Então, super funcionou fralda em velcro, né? Funcionou até melhor do que as cuequinhas. Aí, quando ele tava com 3 anos e meio também, com essa fralda em velcro, ficava muito mais fácil dele tirar essa fralda do que abaixar a cuequinha. E aí, desde 3 anos já, algumas vezes ele já tirava a fralda de velcro sozinho e fazia xixi no mictório, sem pedir ajuda. Quando a gente via, ele já tinha feito no mictóriozinho e a fralda estava lá jogada no chão. E aí, vou falar das cuequinhas. Essas aqui são tamanho de 4 anos. Ele tava com 4 anos quando ele começou a usar. E ele ficava super empolgado de usar as cuecas de super-heróis. Ele pedia para vestir, escolhia qual cueca que ele queria vestir. E aí não confundia a cabeça dele, porque elas são levinhas, então ele tinha certeza de que ele não tava de fralda. Ele sentia que ia fazer xixi, já corria e pedia para ir no vaso, no mictório fazer xixi. Quando a gente começou a usar as cuequinhas, raramente tinha escape. Só quando ele realmente estava muito concentrado em alguma brincadeira, não queria parar de brincar, aí vazava um pouquinho de xixi e ele segurava e acabava de fazer o resto do xixi no mictório. Mas foram poucas vezes. Então, como a gente esperou realmente chegar o momento certo,
Já foi para as cuequinhas de uma vez, não teve muitos escapes, foram poucos. Então isso tudo foi para contar só o desfraude do xixi diurno, porque o cocô ele ainda fazia na fralda. Ele pedia para vestir a fralda para fazer cocô. Podia estar de cueca, ele falava, eu quero fazer cocô. Vamos pro vaso? Não. Vamos pro pinico? Não. Eu quero fralda. Então tinha que vestir fralda nele naquele horário específico só para ele fazer cocô. Isso foram alguns meses desse jeito. E a pediatra falou, olha, se ele quer vestir a fralda para fazer cocô, dá a fralda para ele, ofereça a fralda para ele. Não insista, não recuse, ofereça, porque tem que sair de qualquer jeito. Então, quer fazer na fralda? Faça na fralda. Foi isso que a pediatra falou e foi isso que a gente fez. Até que a gente comprou o redutor de assento, que tem um apoio para as mãos e para os pés, que deu uma segurança maior para ele. E aí sim, ele tomou coragem de fazer cocô no vaso. Aí tá o redutor de assento, que deu super certo, funcionou muito bem para ele passou a fazer cocô no vaso. E é isso que os pais têm que fazer, né? Fornecer o ambiente, as condições favoráveis para que o filho desfraude, já que ele é que é o protagonista. Sim, tudo no tempo da criança, né? Respeitando as vontades. Porque quando você recusa uma fralda, a criança pode travar, pode ter sérios problemas intestinais, pode ter problemas de infecção de urina, pode ter problemas sérios psicológicos que vão levar até a vida adulta. Então, sempre respeitar as vontades da criança, independente de qual seja, não forçar a barra de jeito nenhum. Já o desfraude noturno, ele foi também outro processo separado, porque a maioria das noites ele fazia pouquíssimo xixi na fralda, acordava com a fralda praticamente seca, mesmo depois de ter desfraudado durante o dia e também desfraudado do cocô, ele ainda fazia xixi enquanto dormia. Então esse desfraude noturno ele foi o último a acontecer, já com 4 anos e alguns meses, 4 anos e 3 meses mais ou menos. Foi quando ele realmente parou de fazer xixi à noite e mesmo assim ele pedia para vestir fralda. Então a gente deixava ele de fralda, mas acordava seco, a gente até reutilizava a mesma fralda na noite seguinte, né? Mesmo depois de meses do desfraude noturno, ele ainda fazia eventualmente um ou outro xixi, mas tipo era um por mês, então é só um escape, né? Não era muita coisa, ele só começava a fazer e já parava. E acabava de fazer o resto no banheiro. Então, para quem não sabe, existem algumas fraldas que têm a modelagem maior, que servem até 20, 25 quilos, ou então já tem a especificação própria para essa faixa de peso. Fralda de pano é bem melhor nesse sentido, por ter mais opções de tamanhos especiais. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Essa foi a minha experiência com meu filho mais velho. Muita gente vai achar que foi super tarde o desfraude dele, mas foi no tempo dele, foi um desfraude respeitoso. Foram várias mudanças que aconteceram, né, durante esse tempo, então é totalmente compreensível. Falar que fralda de pano auxilia no desfraude, toque molhado, algumas fraldas com interior em Melton ou com interior em bambu, cotton, bambu terry, pode ser que funcione para algumas crianças, mas não é uma regra, né? Então, talvez se a criança estiver acostumada à fralda descartável e aí vai para a fralda de pano, ela começa a ter uma sensação maior de molhado, então pode ser que auxilie no desfraude. E por outro lado, eu não estava com pressa que ele desfraudasse. Talvez se eu estivesse usando fralda descartável, tendo aquele gasto todo mês com fraldas extra grandes, que são até mais caras, né, do que as fraldas pequenas, então talvez eu tivesse com mais vontade de acelerar esse processo e pudesse até traumatizar a criança. Mas como eu estava usando fralda de pano, lavar algumas fraldas a mais, outras fraldas a menos, não fazia diferença para mim. Então, em momento algum, eu quis acelerar esse desfraude dele, né? Então, no meu caso, as fraldas de pano até ajudaram no processo suave, tranquilo, sem traumas para ele. Se eu estivesse usando fraldas descartáveis, talvez eu quisesse acelerar o processo para não gastar mais com fraldas, né? Então, por isso que eu acho que fraldas de pano auxiliam sim um desfraude respeitoso, suave, tranquilo, no tempo da criança. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!